Hoje nós vamos falar de Stanislavski, cujo nome de batismo era Konstantin Sergeyevich Alexeyev. A primeira vez que eu ouvi falar em Stanislavski foi ainda nos finais da década de 60, quando, estudante de anglo-germânicas, participei junto com outras colegas do encontro com o artista Vivien Leigh, na casa do então professor de literatura inglesa da USP, Kenneth Butley. Falando sobre teatro, a atriz mencionou a National Theatre Company, que sob a direção de John Dexter e com Laurence Olivier no papel de Otelo, havia montado a peça do mesmo nome, com enorme repercussão, segundo a concepção de quem? De Stanislavski. Fiquei curiosa por saber que concepção seria essa, mas não tive coragem de perguntar e expor assim a minha ignorância. Mais tarde, eu tive a ocasião de assistir em Moscou, no Teatro Vakhtang, ilustre aluno de Stanislavski, mas que a um certo ponto se afastou dele, uma peça de vanguarda curta que me chamou a atenção pelo fato de ser dada uma importância extrema aos detalhes físicos do ator. No caso, lembra-me, se tratava do movimento dos dedos da mão, mas um cuidado excepcional nesse teatro Vakhtangov. Muitos anos depois, e precisamente numa noite do setembro de 5 anos atrás, eu liguei a TV no canal Curta e tive a sorte de assistir a uma entrevista com o ator Juca de Oliveira sobre suas experiências como ator de teatro. Entre as coisas interessantes de que falou, uma me surpreendeu particularmente. Juca, ao lembrar várias figuras de diretores que foram significativos em sua carreira, alguns permanecendo como influência, outros não, de repente disse de Stanislavski: esse sim, esse continua sempre válido. Por feliz coincidência, eu havia acabado de ler o livro Stanislavski, Vida, Obra e Sistema, organizado por Helena Vassina e Aymar Labak e finalista do prêmio Jabuti. Nesse livro, Stanislavski, Vida, Obra e Sistema, constam textos inéditos traduzidos do russo, e dessa vez eu pude comprovar detalhadamente o porquê da importância desse diretor. O livro foi editado pela Funarte em 2015. Bom, Stanislavski então vinha de uma família de ricos industriais do ramo têxtil. Eles eram mecenas das artes e ele foi educado com seus irmãos e suas irmãs, como era hábito, por preceptores altamente qualificados que vinham do estrangeiro. Mas aqui está uma particularidade importante. Nos jardins da casa de campo paterna, a dacha, não é se costuma chamar, havia sido montado um palco para apresentações artísticas em geral e peças de teatro infantis. Às vezes essas peças eram escritas pelas próprias crianças da casa, mas eram sempre representadas por elas. Stanislavski, Konstantin em sua meninice, não apenas se familiarizou com a arte teatral, fato, aliás, que já havia acontecido com Gogol no palco da casa de um tio abastado, mas, apesar da timidez inicial, descobriu que o teatro haveria de tornar-se a sua principal paixão, não apenas enquanto representação, mas também como arte de direção. Aos 18 anos, assumiu parte da responsabilidade nos negócios da família, que haviam de render-lhe um capital conspícuo, a fábrica de tecelagens, conforme foi dito. Embora essa fábrica e os bens referentes a ela foram sequestrados pela Revolução de 1917-18. Mas Stanislavski, embora famosíssimo no exterior, após suas turnês na Europa e principalmente nos Estados Unidos, não deixou a Rússia, ficou por lá. E a partir dali, dedicou todo o seu tempo livre ao teatro. Em 1888,
Ele praticou com o dramaturgo Alexandre Fedotov, formado na escola realista iniciada por Gogol, que se tornou tradição no teatro Mali. Continuou então praticando com o ator Mikhail Shepin, que foi considerado o maior ator russo do século XIX. O que obcecava Stanislavski vinha da experiência de assistir a apresentações de grandes artistas, como, além do mencionado Shepin, Tommaso Salvini, Eleonora Duse, Ernesto Rossi, citando: mais estranho, porque quando eu assistia a Salvini, eu me lembrava de Rossi e dos grandes atores russos a que assistia naquela época. Por que será? Eu sentia que havia algo em comum entre eles, algo familiar que me era bem conhecido, aquilo que se encontrava apenas em artistas muito grandes. O que era? O que era? Eu quebrava a cabeça e não achava a resposta. Nós continuamos não achando, a gente supõe, né? Bom, em seguida, Stanislavski passou a dirigir ele mesmo montagens amadoras na escola anexa à Sociedade de Literatura e Arte, que ele fundou e que até 1896 seria o seu laboratório. Junto com os atores da trupe, a sua mulher, Maria Lilina Perevoshikova, foi uma notável artista que participou. E antes do salto qualitativo, teórico, que haveria de ser dado a partir da criação, em 1898, juntamente com Vladimir Nemirovich Danchenko, do Teatro de Arte de Moscou, que, porém, ele abandonaria em 1934. Sem entrar aqui em pormenores quanto às atividades dele nesse famoso Teatro de Arte de Moscou, inicialmente em suas direções surgiram as peças de Anton Chekhov. Chekhov foi dos primeiros dramaturgos cujas peças foram apresentadas no Teatro de Arte de Moscou. Quem quiser então se informar mais particularmente a esse respeito, pode ler Stanislavski e o Teatro de Arte de Moscou, publicado pela Perspectiva. Nós vamos sintetizar aqui alguns pontos que ele foi fixando paulatinamente até o fim de sua vida. Alguns deles vindos da sua convivência com Chekhov, mas outros vindos da sua prática, que seguia a linha da, citando, intuição e sentimento. Essa linha era regida por ele como se fosse uma orquestra sinfônica. Então vamos ver esses pontos que são muito interessantes e são muito úteis, não? São muito úteis para os artistas de teatro em geral e para os estudiosos que querem saber, afinal, o que tinha de particular a direção de Stanislavski. Primeiro, o tendencioso e a arte são incompatíveis. Um exclui o outro. Em arte, a tendência de outrem deve transformar-se na própria ideia do ator. Deve tornar-se uma segunda natureza do próprio artista. O espectador chegará às conclusões próprias e criará sua própria opinião a partir daquilo que percebeu no teatro. Esse primeiro ponto é importantíssimo. Quer dizer, o ator tem que incorporar a personagem, incorporar isso que ele chamou de tendência de outrem, não é? Tendência, ou seja,
O protagonismo de qualquer personagem tem que ser incorporado pelo autor. Tornar-se uma segunda natureza do próprio artista, do próprio ator. Segundo, o subtexto passa a desempenhar um papel, às vezes, mais importante que o próprio texto. Citando, o seu encanto consiste em que não se traduz por palavras, mas está oculto sob essas palavras, nas pausas, nos olhares, na irradiação do seu sentimento interior. Aí ganham vida até os objetos mortos, os sons, o cenário, os personagens, a própria atmosfera da peça e de todo o espetáculo. Isso é muito importante também. O ator tem que conhecer detalhadamente o palco, a cena, e tem que cuidar dos gestos, tem que cuidar das pausas, tem que cuidar dos olhares. Afinal, isso ele chama de subtexto. Terceiro, como proteger o ator do automatismo exterior? Resposta: é necessária alguma preparação espiritual antes de cada repetição. Antes de criar, é preciso saber como se entra naquela atmosfera espiritual que torna possível o mistério criativo. Essa preparação espiritual é importante e é uma espécie de mentalização, é uma espécie de contemplação, afinal, uma preparação espiritual. Quarto, o que hoje se chama processo colaborativo veio justamente de uma ideia de Stanislavski, de que, citando, para as minhas pesquisas eu preciso de material diferente, não somente material artístico. A escrita dos textos teatrais, essa ideia, por sinal, lhe foi sugerida por Gorky, que ele visitou em Capri em 1911. Então, a escrita dos textos teatrais poderia ser feita por meio de um processo coletivo de improvisação. Que implicasse a estruturação da cena. É o processo colaborativo. É o processo que implica, então, a coletividade, um conjunto que improvisa e que estrutura a cena. Isso também é muito interessante e deve-se notar, então, que dessas experiências participou Evgeny Vakhtangov, que depois se separou de Stanislavski e fundou o Teatro Vakhtangov, ao qual me referi. Quinto, a ideia de aperfeiçoamento do ser humano, através, inclusive, de ideias metafísicas ou ideias esotéricas, filosofias orientais, espiritismo, rumo à possibilidade de se chegar a um ator sacerdote, que possibilitaria ao espectador a vivência espiritual da arte. Isso também é extremamente importante. Quem quiser se aprofundar poderá ler o livro do Sergei Eisenstein, chamado A Natureza Não Indiferente, escrito entre 1940 e 1945, sobre a obtenção do êxtase através de uma série de modalidades. Esse livro, infelizmente, não existe em português. Eu tentei traduzir, mas a editora não aceitou. Então, vocês encontram em qualquer... Pode encontrar espanhol, italiano, né? A Natureza Não Indiferente. Livro importantíssimo desse cineasta famoso que foi Sergei Eisenstein. Bom, sexto, chave para a interpretação livre do autor. Assistindo às peças da Comédia dell'arte, da qual eu já falei, quando eu mencionei Dario Fo e o seu diário mínimo do ator. Então, assistindo às peças da Comédia dell'arte e ensaiando ele mesmo a peça Mirandolina,
que aqui em São Paulo foi encenado por Maria de la Costa, vislumbrou a possibilidade de caracterizar o que seria a chave para a improvisação livre do autor, que mais tarde se chamaria método das ações físicas, ou seja, um dos princípios básicos de Stanislavski. Vou citar então a essência desse princípio. Revivecer uma vivência anterior é fundamental para o autor. Tudo o que não é revivido permanece inerte, mecânico, inexpressivo. A revivescência deve estar em consonância com a personificação. O físico do ator deve ser treinado para permitir uma personificação convincente. Muito interessante isso, quer dizer, se o ator está representando um certo estado de espírito, ele deve reviver esse mesmo estado de espírito que ele teria vivenciado anteriormente em sua vida pessoal, já não em sua vida como ator. O processo de personificação parte do relaxamento muscular para prosseguir com o desenvolvimento da expressividade física, da impostação da voz, da lógica e da coerência das ações físicas e da caracterização exterior. É preciso identificar o tempo-ritmo. É preciso entrar na personagem valendo-se das vivências próprias de preparo e de imaginação. O como se é importante e deve ser sempre visualizado. Essa visualização e essas visualizações criarão uma disposição de ânimo correspondente que despertará uma vida correlata. Sétimo, o inconsciente por meio do consciente. Trata-se de outro princípio básico do legado de Stanislavski. Citando, alimentar o inconsciente do ator. Ele sugere que os atores avaliem afetivamente todos os fatos na vida interior e na vida exterior da personagem. Avaliar afetivamente. Deviam colocar perguntas à personagem e, com a imaginação e a intuição, penetrar no recôndito dessa personagem. Responder a essas perguntas sempre de forma ativa e gradativa, isto é, com uma ação transversal do ator-personagem que atravessa toda a apresentação e que a amarra. São 10 mandamentos, né? 8º. Não se pode repetir os procedimentos do dia anterior. A vivência não suporta formas petrificadas. Toda ação deve ter um objetivo, mas às vezes a imobilidade física provém de uma intensiva ação interior. Toda ação implica uma tarefa por parte do autor, mas este deve fazer com que ela seja atraente para si próprio e que ele goste de realizá-la. Uma espécie de isca para ele. Stanislavski gosta da palavra tarefa e não objetivo. Depois de idealizada a tarefa, o ator deve ter fé na verdade das ações e realizar o sentimento enquanto verdadeiro. 9, comunicação. A natureza do teatro se baseia na comunicação das personagens entre si e de cada um consigo próprio. Mas há também a comunicação com objetos em cena. E através desses objetos, com o público. O objeto pode ser um objeto imaginário. O que atrai a atenção no palco não é o objeto em si, mas é o objeto que a imaginação do autor criou. A imaginação refaz o objeto e, com a ajuda das circunstâncias propostas, o transforma no motivo de atenção, quente, sensorial, vivo. O ator deve cercá-lo o mais rápido possível com ficções belas e emocionantes de sua fantasia. Último mandamento.
atenção cênica e plateia. Para esquecer da plateia, é preciso se interessar pelo que existe no palco. O artista necessita de um objeto de atenção que não deve estar na plateia, mas sim no palco. A atenção, se unindo e se entrelaçando com a ação, criará um forte vínculo com o objeto, que não é um ponto, mas é um setor de pequena extensão que compreende vários objetos independentes. Aqui se dá o nome de círculo de atenção. O olhar vai passando de um a outro, mas não sai dos limites traçados por esse círculo. É aquilo que se chama, citando, solidão em público. Em um espetáculo, diante de numerosos espectadores, o artista pode se fechar sempre em sua solidão, como um caracol em sua concha. Para os que se interessam pela vida do Stanislavski, um trecho informando sobre o final de sua vida. Depois de 1917, a sorte de Stanislavski e do Teatro de Arte de Moscou foi que Lenin e Trotsky não tinham simpatia pela Proletkult, ou seja, a cultura do proletariado, que pretendia criar uma arte completamente nova, excluindo a divisão, a separação entre palco e plateia, e realizando o projeto do Teatro do Povo e fechando os teatros de arte. Por essa antipatia de Lenin e Trotsky por essa Proletkult, o Teatro de Arte de Moscou não foi fechado. Foi preservado justamente com outros teatros acadêmicos, chamados teatros acadêmicos. Com isso, além de participar de inúmeros espetáculos, Stanislavski continuou a dirigir, atuar e ensinar, tanto no Teatro de Arte de Moscou como nesses estúdios. Inclusive no recém-criado Estúdio da Ópera de Bolshoi, onde ele trabalhou com alguns cantores que se familiarizaram com seu sistema. Em 1921, a família de Stanislavski foi expulsa do seu apartamento, mas por intercessão de Lunacharsky, então ministro da Educação, foi dada a Stanislavski uma casa onde ele ficou até sua morte, ensinando e ensaiando. Aqui em São Paulo passou uma ópera de Tchaikovsky chamada Evgeny Onegin, e foi justamente nessa casa do Stanislavski que nasceu a ópera, tá? Ele criou a ópera nessa casa que lhe foi entregue em troca do sequestro dos seus bens. Em todas as suas turnês no estrangeiro, apesar do sucesso estrondoso, basta citar a vocês que nos Estados Unidos, onde ele ficou um ano, ele fez 380 apresentações e tornou-se ídolo do teatro mundial. Stanislavski nunca desviou seu foco dos processos artísticos e do trabalho cotidiano para manter o melhor nível possível dos seus espetáculos. Ele sentia-se representante de seu país. Mesmo após a morte de Lenin em 1928, e com a saída de Nemirovich Danchenko para Hollywood, Stanislavski conseguiu manter vivo o Teatro de Arte de Moscou, unindo jovens e velhos atores e tentando driblar a censura de Stalin. Ele apresentou, nessa época, os Dias de Turbin, a gente nunca sabe onde cai o acento do sobrenome, né? Cujo título original era A Guarda Branca, de Mikhail Bulgakov. Quando, em 1930, após tratamento de saúde e após suas turnês internacionais, Stanislavski voltou a Moscou, tristes notícias o esperavam. O sobrinho fora morto, a mulher e a cunhada enviados ao Gulag. Todas as cartas que ele escreveu às autoridades foram em vão. Stalin resolveu ser ele mesmo o censor pessoal do Teatro de Arte de Moscou, censurando várias peças. A partir de 1934, até sua morte, que ocorreu em 1938, Stanislavski nunca mais entrou no Teatro de Arte de Moscou. Enclausurou-se em sua casa e dedicou-se à redação dos livros
sobre o seu sistema, sempre enriquecendo e ampliando suas ideias. Bom, aqui então está a visão tanto da vida quanto da arte de Stanislavski. Eu espero que vocês tenham aproveitado.